Informalmente, eu catava latinha na rua para ajudar minha mãe. E as oportunidades, elas nunca vêm como oportunidade. Elas sempre vêm como um problema. Aí eu achei esse jornal e nele veio um CD-ROM. Pô, mas não sei nem pra que serve isso aqui, mas eu vou levar. O que seu coração tá falando? O cara é minha referência. Se eu for trabalhar com ele, eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Porque a gente desenvolveu estudos, mapeamento, treinamento. E se a gente tem a visão clara do que a gente quer pra nossa vida, a gente vai enxergar as pessoas certas e as oportunidades certas no nosso caminho. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Conexões de Sucesso, onde mentes se conectam e resultados acontecem. Eu sou Marcela Zanardo. Eu sou o Adriano Souza e é sempre um prazer ter você aqui com a gente. Marcela, e hoje o tema tá inspirador, porque nós vamos falar sobre visão, sobre propósito e também sobre como realizar sonhos através de conexões. É incrível hoje. Ótimo, então, gente, já que esse tema é inspirador e vai trazer muita coisa boa, muito assunto interessante, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você, eu quero começar nosso bate-papo de hoje com o nosso quadro Conexão do Dia. Boa, vamos lá. E a conexão do dia é uma frase inspiradora de Napoleão Hill que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Uma pausa aqui no episódio para te fazer um convite, né, Dri? Isso, já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, curta, compartilha, comenta e envia esse episódio porque tá espetacular. Aproveite e ajude a pessoa que você entende que pode evoluir com o conteúdo que nós estamos entregando. Ideias são o ponto de partida de todas as fortunas. Elas nascem da imaginação e ganham força quando duas ou mais mentes se unem com um propósito definido. É isso mesmo, Dri? É, muito bom. Essa frase nos lembra porque, assim, ideias não mudam o mundo. O que muda o mundo é quando a gente coloca essas ideias em ação. Agora, quando a gente encontra pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão, aí a mágica acontece. E, Marcela, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Perfeito. Duas pessoas que pegaram uma ideia, encontraram uma visão, um propósito e transformaram algo em coisas incríveis. Realmente um negócio muito promissor. Bom. E eu vou falar, se eles são bem humildes, eles falam que eles não são o melhor do Brasil. Na minha visão, já são. Uhum. Então vamos lá. Vamos lá, então. E uma coisa interessante que eu gosto dessa frase, antes da gente apresentar os nossos convidados, Dri, é que ela fala sobre imaginação. E tem uma frase que eu gosto muito que é: a imaginação é mais importante do que a inteligência. Boa. Olha que loucura Muito isso. bom, muito bom. Porque tem gente que fala, não, mas para você conquistar as coisas, para você fazer as coisas, você tem que ser muito inteligente. Óbvio que a inteligência é importante e por isso a gente estuda, a gente adquire conhecimento, a gente busca. E isso é importante. Agora, se a gente não souber imaginar o que nós queremos, onde nós vamos chegar, a gente não consegue traçar bons planos para chegar nesses lugares. E é por isso que a imaginação é mais importante do que a inteligência. Boa. Porque muitas pessoas têm muita inteligência, porém não conseguem visualizar onde elas querem chegar, onde elas podem, inclusive, chegar com a bagagem que elas têm. E por isso ficam estagnadas. Ótimo. E muitas Agora, vezes... quando tem alguém que se conecta e que consegue andar na mesma direção, aí Às é vezes as imparável. pessoas confundem também, né? O conhecimento com inteligência e Sim. imaginação. Sim. Agora, eu quero apresentar os nossos convidados. Ótimo, vamos São lá pessoas então. inteligentes, são pessoas estudiosas e pessoas que entram em ação. E eu vou convidar hoje aqui, né, nossos convidados, são duas pessoas e eles criaram o laboratório dos notebooks. Então, eu quero convidar aqui para se apresentar para nós, Edson e Fernando. Sejam bem-vindos. Obrigado, gente. Obrigado, Marcela. Obrigado, Adriano, por convidar a gente a falar um pouquinho dessa nossa história, né, Edson? É, exatamente. E quando eles convidaram a gente, eu observei o nome, né, do quadro, que é Conexões de Sucesso.
E tem tudo a ver com a gente, né, Di? Tem tudo a ver. É presente aí pra quem não te conhece. Boa noite também. Já pode fazer a apresentação já? Opa! Por favor. Vamos me Tá em apresentar. casa. Maravilha. Primeiramente, queria também aproveitar as palavras do Fernando e agradecer vocês também pelo convite, né? Sempre uma honra estar aqui com vocês. Vocês são pessoas muito boas, pessoas maravilhosas. Obrigado. E estar aqui também do lado do Fernando, né? Como se eu já não passasse o dia inteiro do lado dele. Mas eu gosto de falar que tempo bom ao lado de pessoas boas nunca é demais, né? Sempre Legal. a gente fica sempre com aquele gostinho de quero mais. E para quem não me conhece, meu nome é Edson Araújo, eu gosto de falar que eu sou o marido da Cassie, que eu sou o pai do Lion e da Lara, eu sou fundador do Laboratório dos Notebooks, sou apaixonado por eletrônica, gosto de dizer que eu sou meio robista, meio entusiasta na área da programação e na área de inteligência artificial. E basicamente é isso. Acho que não esqueci nada não. Que legal. Ele fala que não é programador, mas eu acho que sim. É, né? Baita estudioso na área também. Muito bem-vindos, então. Obrigada por terem aceitado o nosso convite de estar aqui e poder compartilhar com a gente um pouco da história de vocês. Então, vamos começar já com a primeira pergunta liberado. conta pra gente como que vocês se conectaram para fazer acontecer essa empresa como vocês fazem, que a gente sabe que é uma referência e que ela tem um grande diferencial que depois vocês contam pra gente também. Fechado. Bacana. Vamos dividir a história Bora. em dois? Vamos. Vou contar a parte, você conta a outra parte, Tudo beleza? bem, tudo bem. Porque faz todo sentido em relação com as conexões, que é o nome desse quadro, quadro que vocês estão em andamento. A conexão não foi diretamente com o Edson, foi com eu fiz um outro treinamento em Belo Horizonte, que eu sou de lá, e lá eu conheci um amigo, virou amigo, né, o Wilson, e eu criei essa primeira conexão, esse primeiro network. E a gente estreitou laços, trocando figurinha, ele também tinha assistência técnica, a gente foi melhorando. E esse treinamento que a gente fez não foi bom, foi ruim, foi uma experiência negativa. Só que a gente continuou trocando ideia e ele falou, cara, eu encontrei um rapaz aqui em um fórum que ele pode nos ajudar. Que era quem? O Edson. O Edson. E aí eu falei assim, cara, o que você acha? Ele, velho, vamos tentar, a gente já queimou dinheiro mesmo, não tem nada a perder. Vambora? Eu falei, bora. E aí quando a gente iniciou esse treinamento online com o Edson, era no Skype ainda, né, naquela época. Que legal. Ao vivo, era ao vivo. Era ao vivo. Edinho, ele nem aparecia, só aparecia a voz. Olha aí. Não aparecia, o Edson só aparecia. Falei, cara, esse negócio é furada, velho, esse negócio aqui, mas bora ver. Só que, como eu já tinha uma base de eletrotécnica, que eu fiz um curso do Senai, eu vi que ele realmente falava as coisas certinho. Ele sempre foi muito rígido com falar os termos corretos, em seguir as normas. Falei, cara, esse cara é diferenciado, vou colar nele. E aí a gente fez o primeiro treinamento. Quando eu fiz esse primeiro treinamento, aí sim as coisas mudaram pra mim na assistência, que eu comecei a conseguir resolver problemas que eu não conseguia. Olha aí. E aí Legal. a gente criou a primeira conexão, né? Foi. Professor-aluno. A primeira conexão começou aí. Que o Fernando já contou boa parte da história, né? Mas começou aí, tem toda uma história lá pra trás, talvez se a gente conseguir encaixar aqui, depois a gente fala. Mas foi justamente dentro desse quadro de conexões, que quando eu comecei a aprender a fazer a parte de reparo de placa, de análise, eu me senti na obrigação de tentar contribuir, né? De uma vez que eu aprendi, eu queria repassar isso pro pessoal. E aí eu comecei a dar dicas nos fóruns de graça, comecei a criar artigos lá sobre eletrônica. E aí foi quando eu conheci o Wilson. E aí a gente trocou contato pelo Skype, eu nem aparecia nada, ninguém nem se conhecia, o WhatsApp tava Aparecia engatinhando. Não aparecia não aparecia É, não. aparecia O Skype não. tava no alto Era, ainda. o assim. Skype era bombando. Aí a gente montou um grupinho no Skype e aí eu ajudava ele todo dia. Todo dia eu ajudava ele foi comprando as coisas e tal. Aí ele me chamava de patrão. Ele falou assim, patrão, eu tenho um cara pra te apresentar porque eu tô com uma ideia aqui. Por que você não monta um curso, cara? Você ensina bem, monta um curso. Aí eu assim, cara, eu vou pensar nisso, eu não levo jeito pra professor não, cara. Mas beleza, vou pensar em alguma coisa aqui, vou montar a grade. Ele disse, não, 2 alunos você já tem, ele falou. 2 alunos você já tem. Era eu E o aí era o Fernando e o Wilson. E ele já tava vendendo pra você. Já tava vendendo já. tava Não, vendendo. ele conseguiu mais 2 alunos, foi ele. Caramba. Porque ninguém me conhecia, Sim. ninguém sabia quem era Edson. Foi ele que foi lá nos Nessa bastidores. época você era só técnico. Só técnico. Tá. Eu trabalhava, Já era um técnico que estudava estudava. e ajudava, compartilhava seu conhecimento. Isso, eu tava morando em Alagoas. Isso. Eu morava ia no Nordeste. perguntar Morava- isso. morava lá. Era, porque foi Caramba. assim, quando eu comecei como técnico de informática. Aí eu comecei como técnico de informática.
Só que, tipo assim, o técnico de informática naquela época, o que é que eu fazia, né? Eu gosto de falar que lá no Ceará a gente trabalha de bombril, né? Não existe esse negócio de posição fixa. Você entra na empresa pra fazer tudo. Eu fui contratado como vendedor, assim, não tem nada a ver, velho. Vendedor. Fui contratado como vendedor, mas eu fazia de tudo. E uma dessas atribuições que eu tinha era chegar cedo e passar o pano, lavar tudo, o banheiro, as vidraçarias, tudo. E eu não gostava porque eu transpiro muito. Transpiro muito, muito. Então eu tinha que levar todo dia 2 blusas, porque eu chegava, fazia esse trabalho, aí trocava de blusa para eu poder ir fazer o atendimento. E aí eu tirava xerox e a loja chamava Tem de Tudo Informática. Então eu tava lá tirando xerox, imagina que tem uma fila com 300 pessoas lá, tô falando, né? Tinha Sim, 10, sim. 20. Mas aí o chefe dizia assim, ó, Edson, uma xerox é 10 centavos. Aí você tá aqui com 30 pessoas na fila. Se chegar uma tiazinha ali querendo comprar um balde, o balde é R$3,50, então são 35 xerox. A matemática é simples. Larga todo mundo e vai vender esse balde. Pô, só que explica isso pra quem tá na fila. Não. Aí eu ficava nessa, não, tem que dar um jeito de mudar isso aqui, que aí foi quando entrou a parte da informática. Eu falei pra ele que eu sabia fazer formatação e que a gente poderia oferecer esse serviço, e foi daí que tudo começou. Foi aí Que que eu legal. comecei a entrar no mundo da informática, foi isso aí. Que legal. Aí, depois da informática, veio a parte de eletrônica, que foi o que me trouxe uma proposta de emprego em Alagoas, que foi lá que eu conheci o Fernando pelo Skype e a gente montou a primeira turma. Olha. Caramba. E Edson, você me contou uma vez que essa parte que você foi formatar, que você também não sabia, né? Não sabia. Essa parte é legal. Como é que foi isso aí? Cara, é o seguinte, assim, meu primeiro emprego formal, ele foi nesse como vendedor. Isso aí foi o primeiro emprego formal. Só que informalmente, eu catava latinha na rua para ajudar minha mãe. Então, eu Caramba. catava latinha, É. vigiava carro na rua e tal. E aí, um dia, num lixo lá, tipo num condomínio que tinha lá, eu achei um jornal, que lá no Ceará tem um jornal que chama Diário do Nordeste. E foi justamente quando o pessoal estava querendo difundir a questão do open source, né, que é o software livre, e eles queriam difundir mais a distribuição do Linux, que era para baratear os computadores. Aí eu achei esse jornal e nele veio um CD-ROM. Aí eu assim, pô, mas não sei nem para que serve isso aqui, mas eu vou levar. Aí levei o jornal para casa, aí li, aí o primeiro fascículo era ensinando a instalar o Ubuntu. Eu lembro até hoje, fazia a instalação completa do Ubuntu, ainda estava se popularizando a interface do KDE e tal, é termo técnico, Sim, sim. mas estava ensinando a fazer o passo a passo dessa instalação. E aí toda semana eu voltava lá. Aí eu fui pegando esse jornal, fui pegando e fui aprendendo. Foi aí que eu aprendi. Eu aprendi primeiro o Linux para depois aprender o Windows. É justamente o contrário. É. Aí foi disso que foi o primeiro pontapé para mim entrar no mundo da informática, porque aí eu aprendi a fazer formatação. E só para chegar nesse gap aí do técnico de informática, do lado da minha casa tinha um capitão do Corpo de Bombeiros e ele tinha 13 pitbulls. Aí o que aconteceu? Um dia minha mãe. E ele morava assim, parede e meia com a gente. Aí um dia minha mãe abriu a porta da sala, aí tinha uma grade. Quando ela abriu a porta, aí tinha um pitbullzão lá, assim, ó, olhando pra ela. Aí ela, socorro! Começou a gritar lá, a gente acordou. Aí esse capitão veio, pediu desculpa, prendeu o pitbull e tal. Nisso eu acabei criando uma aproximação com o filho dele e comecei a frequentar a casa dele. Aí um dia eu tava lá, aí ele falou assim, o nome dele era até Felipe, assim, ô Felipe, sabe fazer isso aqui, isso aqui? Aí ele disse, não sei não, pai. Aí eu olhei assim, se eu quiser eu sei fazer. Aí ele era carioca, era muito engraçado. Ele falou assim, olhou assim pra mim, bem sério, tem computador em casa, bicho? Eu disse, não tenho não. Como é que tu sabe fazer isso aqui? Não, aprendi no jornal. Ele é o quê? Senta aqui. Aí eu fui lá, fiz o que ele queria. Aí ele, não tem vergonha não, cara. Tu tem computador em casa, tem tudo, tu não sabe fazer, o moleque nem tem computador, tem. Aí ele falou assim, a partir de agora, todo dia você pode vir aqui na minha casa e acessar 1 hora de internet por dia. Aí pronto, aí foi tudo que Aí eu deslançou. foi aí que eu legal. comecei a estudar e tal. E aí nisso eu consegui esse emprego lá no negócio, comecei a oferecer o serviço de formatação e aí foi andando. E foi. E estamos aqui Que hoje. legal. E por que eu pedi para ele contar essa história? Porque me lembra muito sobre você criar suas oportunidades. Sim. Exatamente. Não, exatamente. não esperar bater a porta. Você vai atrás Perfeito. dela. Porque eu sempre ouvi algumas pessoas falavam assim, né? Eu tava lá no LinkedIn, aí me convidaram para uma vaga. E eu falava assim, cara, eu não consigo nem passar em entrevista. Eu vou para as entrevistas e eu vou lá, faço entrevista, aí eu não vou para a segunda fase, eu não vou para a terceira fase, eu não passo. Falei, cara, mas que incrível isso. E aí a primeira vaga, assim, de emprego mais
interessante foi quando eu fui trabalhar num laboratório. E foi uma vaga que eu cavei a vaga inteira, né? Criei uma oportunidade. Na época eu tinha uma Kombi, eu era pirueiro. E aí na entrevista a pessoa falou assim: você tem um carro acima de 95, você tem? Eu falei, eu tenho uma Kombi 85. Ele tem que ser acima de 95. Eu falei, não, eu tenho um Escort 96. Não, o Escort pode. E o Escort era da minha mãe e do meu pai. Aí eu cheguei em casa e falei, pai, mãe, é o seguinte, eu vou precisar do carro emprestado. E, cara, nessa época, meu pai, ele queria ver qualquer pessoa, menos eu. Porque eu dava muito trabalho. Ele falou. Aí eu fui falar pra minha mãe, né? Mãe protege o filho, protege, Mar? Com certeza, né? Aí eu falei, mãe, é o seguinte, eu preciso, porque vai ser essa vaga, e eu vou ter que ir amanhã pra Valinhos. Ela falou, que horas? Eu falei, eu tenho que estar lá às 7 da manhã. Ou seja, eu tinha que sair de São Bernardo do Campo, mais ou menos umas 4h30, porque eu não sabia nem onde era Valinhos. Ela falou, então você vai e eu faço um lado com seu pai. Eu falei, beleza, catei o carro e vazei. Aí voltei empregado. Aí ela falou, e aí? Eu falei, ó, eu passei na vaga, deu tudo certo, só que eu vou precisar do carro pelo menos um período até eu ter dinheiro de vender a Kombi e comprar um pra mim. Aí ela falou, beleza. Então, eu não tinha nenhuma condições de passar. Eu não tinha faculdade na época, tinha que ter faculdade. Aí eu fui me inscrevi na faculdade. E aí a inscrição já valia. Eu não tinha o carro, eu peguei um carro emprestado, eu valia. O terno pra ir, eu não tinha um terno pra ir. Eu peguei um terno emprestado com um vizinho na rua de baixo, que era bem maior do que eu. Na primeira entrevista, eu fui com o terno todo emprestado, né? Não era um terno, na verdade era um blazer diferente da cor da calça e a camisa de outra cor. Era meio amarelo, bem amarelo mostarda, a calça verde e a camisa rosa. Eita. Meio um Didi, sabe, Mocó? Mistura boa. Aí eu passei a primeira fase, o cara falou, na segunda, amanhã quando você for pra Valinhos, eu não precisa ter um elegante assim não, só de camisa e calça, tá bom. Pode ser interno. Então, quando o Edson contou isso a primeira vez, eu lembrei, eu falei, cara, como que é incrível quando a pessoa quer, ela vai criando meios Vai e dar a um sorte jeito. encontra a gente no meio do caminho. Vai dar um jeito. Porque a gente depende da sorte também, Com né? certeza, tem que ter um Então, o pouquinho. Felipe é uma pessoa que te deu sorte no meio do caminho, você estava pronto. Então, a gente vai encontrando, né? Até hoje eu tenho o contato do Silvério, que é o cara que me entrevistou. Até hoje eu converso com ele no LinkedIn, converso com ele no WhatsApp. E é um cara que eu quero ele ter contato com ele pro resto da vida, porque é o cara que mudou a minha vida. Claro que, de vez em quando, assim, você dá uma forçada, né? Não tem um carro, pega um carro emprestado. Então, é interessante, né? Como a gente pode criar algumas oportunidades, né? E eu conversei com o Fernando hoje mais cedo. O primeiro sócio do Thomas Edison, quando ele desceu nos Estados Unidos, de trem, ele chegou e não sabia nem onde o Thomas Edison estava. Ele perguntou pro cara, falou assim, ó, aonde é o escritório do Thomas Edison? O cara falou, você veio para trabalhar com ele? Ele falou, não, eu vim para ser sócio dele. Aí o cara falou, você veio para ser sócio dele? E deu risada. Ele falou, E esse cara trabalhou pro Thomas Edison e ele virou sócio do Thomas Edison e ficou rico vendendo os produtos do Thomas Edison. Então, percebe que essas conexões, elas vão acontecendo no meio do caminho, e a gente vai criando isso, né? Nós estamos montando a próxima turma Lince aqui de Limeira. E sabe qual é a frase que nós mais ouvimos antes de um aluno entrar no treinamento Lince? Eu não tenho tempo. E sabe qual é a frase que eu mais escuto depois do curso? Por que eu não fiz isso antes? Napoleão Hill já dizia, a procrastinação é o assassino do sucesso. A verdade é que você nunca vai ter tempo se não aprender a gerenciar a sua vida e o seu negócio com clareza, estratégia e disciplina emocional. O treinamento Lince é o divisor de águas para quem está no operacional e quer subir pro estratégico. É para quem lidera pessoas, mas ainda não lidera a si mesmo. As vagas são limitadas, porque o nosso acompanhamento é real. E como o Rio dizia, ideias não têm valor a menos que sejam seguidas por ação. Clique agora no link da descrição. A decisão que você adia hoje é o resultado que você não terá amanhã. Mas isso aí, Adriano, eu acho que é justamente uma das coisas que hoje está faltando muito no pessoal. Por exemplo, recentemente a gente abriu o processo seletivo lá na empresa, né? E eu acho que uma coisa que está assim, que eu não posso dizer se é dessa geração ou não, mas é uma coisa que a gente vem presenciando bastante, é o quê? É que o pessoal está muito preocupado primeiro em receber do que antes em retribuir, não é? Entregar mesmo. Então, de ter a entrega. Isso aí foi muito legal porque
esse primeiro emprego que eu consegui lá na Atendi Tudo Informática, eu comecei como vendedor e eu saí de lá como sócio do cara. Ah, que Não legal. era nessa empresa, a gente abriu uma empresa juntos, eu, ele e meu irmão, que chamava Eletroinfo, mas eu entrei como funcionário dele e eu saí de lá como sócio dele. Mas uma coisa que, assim, que eu deixo até de dica para quem tá assistindo e muitas vezes tá nessa, tô participando de entrevista, tô preocupado com isso. Cara, pelo menos, né, eu gosto de me usar como exemplo porque eu não tenho formação nenhuma, eu tenho um ensino médio, concluí um ensino médio, fiz 4 anos de faculdade de Direito, mas larguei para me aventurar na parte da eletrônica. Mas se eu fosse hoje participar de um processo seletivo, e quando o cara viesse me questionar, né, o entrevistador, qual a sua formação? Assim, cara, não tenho formação nenhuma. Mas vamos pular essa parte aqui, vamos para a bancada, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu te mostrar o que eu sei consigo te fazer, entregar. como é que eu consigo contribuir com a empresa de alguma forma, que eu tenho certeza que o cara, assim, cara, tem alguma coisa diferente aí. Acho que vale a pena apostar nisso, né? Que legal. Então primeiro, tenta mostrar o que que você consegue trazer, o que que você consegue fazer. Depois você se preocupa, Pô. inclusive. Em receber, né? Inclusive, a gente eliminou um cara por conta disso, né? Foi o que se apresentou melhor. Olha a dica. O cara foi o que se apresentou melhor, era o que estava mais bem vestido, era o que tinha um diálogo mais legal, assim e tal. Mas foi o único que não mostrou proatividade. Caramba. A gente nem chamou para a segunda parte. Sim. Foi. Mas olha que interessante, né? A gente fala muito no treinamento sobre o conceito do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. 15% do nosso resultado está ligado ao conhecimento. 85% é habilidade e atitude, sendo que desses 85, 60% é atitude. Ou seja, quando a gente tem atitude, a gente consegue se mostrar para as pessoas, a gente consegue realizar coisas. Então, assim, dentro do que a gente falou lá na conexão do dia, se você tem uma visão clara, às vezes a gente não tem a visão clara de onde a gente pode chegar. E talvez naquela época você nem tinha onde você Não, poderia com certeza chegar. não. Mas você Exatamente. tinha uma visão clara de onde você não queria ficar. Exatamente. E isso já é o suficiente para você ter atitude de correr atrás, de fazer algo de diferente. Porque a habilidade a gente adquire com o tempo, a gente adquire treinando, executando, realizando as coisas, né? Então, você criou essa habilidade toda, mesmo sem ter uma formação acadêmica, porque você foi fazendo, você foi curioso, você foi buscar. E é isso que a gente faz. Porque às vezes a gente faz uma formação acadêmica, só que às vezes não, né? Na maioria das vezes. A A maioria. gente só vai realmente ficar bom naquilo que a gente faz na hora que a gente está executando. Eu falo, eu como fisioterapeuta, eu só fui realmente entender do que eu fazia quando eu estava na clínica atendendo. Porque até então era tudo teorias, né? A gente não vê a coisa acontecendo. Então, é muito interessante, porque você vê que é um grupo, é um agrupamento de situações. E aí, eu vou complementar o que você falou, porque eu não Tá bom. acredito em sorte. Eu acredito que Deus vai colocando as pessoas e as oportunidades no nosso caminho. E se a gente tem a visão clara do que a gente quer para a nossa vida, a gente vai enxergar as pessoas certas e as oportunidades certas no nosso caminho. E é isso que acontece. Quando a gente faz o bem, a gente tem fé e a gente sabe o que a gente quer e onde a gente quer chegar, as coisas acontecem. E aí parece mágica, parece sorte, mas não é. É a mão de Deus colocando as pessoas, né? E eu tenho certeza que, poxa, o Fernando lá em Minas, você lá em Alagoas. Como que a gente poderia dizer que a gente iria Exato. se conectar? Exato. E ainda tem um outro fator, que é quando as pessoas olham e falam, poxa, vocês deram sorte. Aham. E na verdade não é sorte, é você de fato correr atrás, Exato. correr muito atrás. Então quando a gente realmente quando teve a oportunidade de o Edson me convidar para ser sócio, a gente começou realmente do zero. Zero caixa, já zero tudo. Então a gente foi ganhando mercado aos pouquinhos, aqui em Limeira. Ô, Isso Fê. já tinha, né, Antes disso, eu queria, assim, por exemplo, porque vocês não começaram aqui em Limeira, né? Aham, Como que vocês Não. vieram parar em Limeira? Conta pra E isso é gente. legal porque você estava em BH, certo. o Edson em Lagoas. Aham. Aí, agora vocês estão em Limeira com um negócio. Aham. Como é que foi essa decisão? Porque não é simples, né? Pessoal, a gente fala em atitude, mas, pô, largar um estado, largar uma Tá aí uma família. atitude. Vai. E é uma atitude
que muda todo o jogo, né? Como é que foi isso aí? Aí eu vou ter que começar pro Fernando terminar. Porque ele veio primeiro. Porque eu vim primeiro, né? Você lembra que eu falei que quando eu comecei a parte eletrônica, eu comecei a contribuir lá no fórum? Foi. Né? Beleza. Isso eu já comecei lá no Ceará. Isso não foi em Alagoas. Isso eu comecei lá no Ceará. Na minha cidade natal, que chama Paracuru. Então eu comecei a publicar lá. O primeiro artigo que eu fiz, eu lembro até hoje, foi uma análise do circuito de charge de um tablet. Então eu expliquei lá como é que funcionava, como é que acontecia o carregamento da bateria. E disso veio o Wilson, que nessa época eu não conhecia ele ainda, mas foi desse artigo que ele me encontrou, só que ele não foi o primeiro. Quem me encontrou primeiro foi o Daniel, que mora em Alagoas. E aí, mesma coisa. A gente saiu lá do fórum, fizemos amizade no Skype, então todo dia a gente se conversava ali, era na época da ligação telefônica ainda. Uhum. Quase todo dia ele ligava pra mim, a gente ficava 2, 3 horas conversando e tal. E aí um dia ele falou pra assim, cara, eu tenho um laboratório completo e eu tenho um sonho de ser reconhecido na minha cidade como referência em reparo de placa. Mas eu sinto que eu não levo jeito pra isso, então eu queria que você viesse pra cá, pra gente tentar montar uma parceria, alguma coisa. E aí é uma coisa que, um fato sobre mim, eu sou muito doido, sabe? Eu sou muito doido, não parece, mas eu sou muito louco. Corajoso. Eu gosto de falar que é loucura, por quê? Porque isso aí eu tava no trabalho, aí eu cheguei em casa e falei assim pra minha esposa, assim, amor, prepara minhas roupas aí, semana que vem eu vou viajar. Lá vai viajar pra onde? Assim, eu vou pra Alagoas. Fazer o quê? Não, arrumei um emprego lá. Mas tu não tem emprego aqui não, já pedi demissão, já avisei que eu tô saindo. Assim, de uma ligação telefônica, já simplesmente fui lá, decidi, Que ano falei que com era? ela. Você lembra? Daniel, Mas você lembra que ano que era? era final de 2012, Entendi. finalzinho de 2012. Aí, ela foi lá, arrumou as coisas, peguei, mandei pra Alagoas, fiquei 3 meses lá trabalhando com ele. E aí deu certo, deu tudo certo, eu gostei bastante lá. O Daniel é como se fosse um irmão pra mim até hoje, tenho uma amizade com ele, com a esposa, com os Legal. filhos, todo mundo. A família dele acabou virando minha segunda família. E aí, com 3 meses que eu tava lá, eu levei a Cassie, as crianças foram lá pra lá também. E nisso aí é outra coisa que remete muito à questão da conexão. É você estar conectado com a parceira que realmente acredita nos seus sonhos, né? Porque não é qualquer pessoa que iria deixar, pô, a família dela Perfeito. inteira tá lá. Não é só a minha, né? A Sim. minha, eu me resolvo, mas eu tô do lado de outra pessoa que também tem mãe, tem pai, tem irmão, e ela não, disse, não, vou com você, vamos pra lá e tal. Foi difícil, mas veio. E aí, quando eu tava em Alagoas, que eu comecei a ter essa ideia do curso, aí eu tava em casa assim. Aí eu tinha um cara que eu conversava com ele que é lá do Espírito Santo, o Haroldo. Aí eu disse assim, cara, o pessoal me chamou pra dar um curso, eu tô montando a grade, mas não tem nome pro curso, não tem nome de empresa, não tem slogan, não tem nada. Aí ele falou assim, por que tu não coloca o nome de Notebook Laboratório? Ele falou. Aí eu assim, cara, o que você acha de Laboratório dos Notebooks? Aí foi aí que veio o nome. Nasceu desse cara, você inverteu. Desse, cara, eu só investi esse Laboratório dos Notebooks. Aí beleza, aí um dia eu tava em casa, tentando criar lá a logo, aí eu fui e achei um pinguim, a primeira versão do pinguim tinha cabelo, o pinguim era ruivo, aí você vê, era premonição, ó, era premonição. Escutem a história. Fernando era ruivo, não? Escutem a história, olha só. Complemente. Aí, Porque nessa época eu já tinha feito a primeira turma com ele. Tá. Então a gente já tinha um contato, né? Ah, legal. Porque quando ele foi pra essa Alagoas, você já tinha destravado a mente pro curso. já tinha... E eu já era aluno. Ah, você já era um dos primórdios ali. Já era os primórdios. Não, pô, você virou aluno quando eu tava em Alagoas, pô. Foi? Foi nessa época aí? Foi nessa época, né? Eu criei o nome do Laboratório tá. dos Notebooks. Aí, quando eu fui fazer o negócio do logo, aí você já era aluno. Mas já tinha o nome, tudo só não tinha um logo. Aí Sim. foi Foi nessa época aí, eu lembro. A gente trocando ideia, a gente foi e montou o... Nasceu junto já. Ele mandou lá pra mim e falei assim, eu mexi no Photoshop. Aí eu falei, peraí, deixa eu mexer nesse negócio aqui. Aí, mexendo lá, eu criei, mandei pra ele, ele gostei. Vai ser isso aí, é logo. Só que aí tinha cabelo, né? Sim. Aí depois eu fui e encontrei uma versão do pinguim sem cabelo. Assim, acho que ficou mais legal. Aí a gente tirou esse e ficou o pinguinzinho careca, que é até hoje. Que é a logozinha, né? Que é a logo. E a Aí- gente já tentou montar essa logo já, ó, um monte de vezes. Uma vez eu paguei R$1.800 pra um cara fazer uma logo. Não gostei. fez. Não gostei. Pra mudar a identidade visual. Pra mudar a identidade Não visual. gostou e ficou a mesma. Ficou lá. A gente fala com o pessoal, com a comunidade, galera, olha isso aqui. Não, vocês não estão nem doidos de mudar esse pinguim. Isso aí é a cara de vocês. Onde a gente vê o pinguim, já sabe que é vocês, não muda não. que legal. Já era, o pinguim é Não tem como mais, onde chega. Mas foi lá, aí quando eu montei esse curso,
Teve a primeira turma que foi a do Fernando. E aí teve outras turmas. Na sexta turma, eu conheci um cara de São Paulo. Eu falo São Paulo do estado, tá? Mas esse cara era de Américo Brasiliense. Aí foi a mesma coisa que foi com o Daniel. Eu fiquei com o Daniel lá do final de 2012 até junho de 2015. Aí eu conheci esse cara de Américo Brasiliense, aí ele falou a mesma coisa, assim, cara, eu já faço reparo, mas eu queria alguém aqui que fosse focado em fazer esses reparos mais difíceis, que conseguisse ficar ali o dia todo, porque eu tô querendo, inclusive, migrar para mobile. Então, você vindo para cá, você fica com os notebooks e eu vou fazer essa parte. Aí, mesma coisa, eu cheguei lá, falei com o Daniel, assim, cara, eu recebi uma proposta de São Paulo, eu tinha um sonho que era fazer engenharia elétrica, eu tinha esse sonho, depois eu me desiludi, mas até então era um sonho meu, e eu pensei assim, pô, em São Paulo vai ser mais fácil para mim. Aí eu aceitei a proposta de emprego dele, mudei para Américo Brasiliense com família, todo mundo, já veio todo mundo. E aí quando eu tava em Américo Brasiliense, eu vendi um curso para um cara daqui de Limeira, que chama Wagner. Se ele estiver assistindo, um abraço, Wagner. O apelido dele é Lulu, ele chama todo mundo de Lulu. Aí ele comprou o curso e a gente acabou meio que fazendo amizade. Foi o primeiro amigo que eu fiz aqui em São Paulo, foi ele, tenho amizade com ele até hoje. Aí nesse gap todo, eu e o Fernando, a gente só se conhecia virtualmente. O suporte. O suporte. Sim. Uma vez ou outra ele me chamava para tirar dúvida. Mas uma coisa que era legal, que eu gostava, é que o Fernando ele chegava assim, Edson, eu já fiz isso, isso, isso e isso. Eu não quero que você me diga o defeito, mas eu quero que me dê um norte de onde é que eu posso, o que é que eu posso ter deixado passar. Aí eu sempre falava assim, cara, você esqueceu de analisar circuito e tal. Aí ele ia lá, analisava, depois ele voltava agradecendo. Ó, realmente o defeito estava lá, encontrei o defeito, era isso. Então isso me chamava muita atenção, porque a maioria da galera não, eles queriam que eu analisasse junto com eles. Tudo. Ele queria uma dica. Só queria uma direção, sempre assim. Eu sempre falava isso, então me chamava atenção. E aí, em 2017, esse Wagner ele falou assim, cara, por que tu não organiza uma turma aí, presencialmente pra galera se conhecer, e tu faz umas palestras e tal, traz um conteúdo pessoal? Eu assim, cara, eu gostei da ideia. Só que onde é que eu iria fazer isso? Aí ele falou assim, se tu vier fazer em Limeira, aí eu te ajudo, porque eu sou de Limeira. Aí foi quando Limeira apareceu. Apareceu o Limeira. Quando o Limeira entrou na história. Aí foi quando eu conheci o Fernando. E o Wagner já era seu aluno também. E o Wagner já era. E nessa época você já tinha mais alunos, que já teve canal no YouTube. Então você já estava conhecido já bem mais. Em 2004. Tinha um conhecimento já. Mas não aparecia ainda. Não aparecia. Não aparecia. Era só eu conheci o Edson aqui em Limeira. Eu vi ele aqui em Limeira. Não acredito. Nem por foto, nada. Eu era o Sombra do Ratinho, lembra do Sombra? Se for no canal no YouTube lá, nos primeiros vídeos, só aparecia as mãos e mexendo nos notebooks. Olha aí. E tal. Aí Era o Lombardi do Silvio Santos. Isso, Lombardi. Lombardi do Silvio Santos. Aí a gente fez essa seminário. Turma aqui, era o Chamou de seminário. Chamei de seminário. E aí foi quando eu conheci o Fernando. E aí tinha um lojista aqui da região que ele pegou e foi lá. E aí, nisso de ele lá, ele me fez uma proposta para trabalhar com ele. Aceitei a proposta, vim para Limeira trabalhar. Aí a gente ficou trabalhando até o começo de 2020 ali, mais ou menos, que foi quando a pandemia começou, teve aquele negócio todo. Aí, nisso, apareceu nessa empresa uma proposta de emprego. Aí eu mandei uma lista de e-mail pro pessoal. Só que respondeu foi o Fernando. Na verdade, outras pessoas responderam, só que todo mundo assim, eu vou se você me ensinar, eu vou se você me ensinar. E aí um dia ele ligou pra mim e disse, eu vi que você tá com uma proposta de emprego aí e tal, pagando, ainda lembro, assim, pagando bem que mal tem. Foi exatamente isso. Aí, foi mensagem, eu acho, não foi nem ligação. Não, pô, tu me ligou à noite, a gente conversou. Eu só lembro que falei isso, pagando bem que mal, falei isso brincando. Falou, vai que? A gente conversou no Telegram, aí à noite você me ligou, aí a gente, beleza. No outro dia eu cheguei lá e já falei pro cara, assim, tem um cara aí que ele quer vir trabalhar, é um cara que já manja e tal. Aí o Fernando foi, a gente ficou lá. Eu pensava que eu sabia, tá? Pensava. Aí ele veio, ficou lá trabalhando. É humildade, ele já manja pra caramba. É porque a gente evoluiu os dois juntos, a gente acabou evoluindo bastante, mas ele já sabia coisa pra caramba já. Aí a gente ficou nessa empresa durante um tempo, até que a gente assim, cara, eu sei fazer reparo, você sabe fazer reparo. Então vamos juntar os conhecimentos. Já tem o laboratório dos notebooks, eu tinha CNP, não era esse nome, mas o CNPJ estava aberto desde 2012. Assim, então vamos fazer isso, vamos juntar. Vamos fazer acontecer. Vamos fazer acontecer. Aí ele estava morando num apartamento e tinha um quarto que estava vago. Agora você tem que pausar. Fala aí. Porque quando fez o primeiro seminário, a gente criou conexões com aquela turma, certo? Lá eu conheci o André,
Sim. que é lá de São João del Rei. Cara, é muita história pra Olha contar. olha que loucura. Porque é legal a gente falar isso, porque a gente vê de fato como é que as conexões são geradas nas Sim, oportunidades. Você fala, nada é por acaso. sim. Não é por Deus acaso. prepara tudo. Não é por acaso. Conheci o André da... Nossa, esqueci o nome da loja, velho. Ink Rei? Não, Ink Rei é o Charles. É o Charles. Esqueci. Eu também. Andrezão, me desculpa. Esqueci uma loja. Deu branco. Mas Não aparece. a gente conheceu ele aqui. E aí eu voltei pro Betim, que é a minha loja e tudo mais e tal. Só que em determinado momento eu passei na faculdade pra fazer engenharia. Pra onde eu fui? São João del Rei. Olha isso. Caramba. Só que aí eu não fui trabalhar direto pro André. O André, ele tinha uma das melhores lojas de São João del Rei. Eu fui Você tinha loja lá em BH? Tinha em BH. Aí nessa época que eu fui fazer faculdade, eu já tava com a sede de aprender mais sobre placa. Tá. Porque era o que o Edson dominava. Eu falei, cara, eu quero ser bom igual o Edson, velho. Que pra mim sempre foi a referência no Brasil. Aham. Falei, cara, eu vou ser bom igual esse cara um dia. Vou fazer faculdade pra me entender melhor esse negócio. E aí eu passei, tentei, não foi de primeiro, viu, galera? Tentei 3 vezes passar na Federal. Foi Que na não é simples, né? Não é. Fazendo cursinho, fui reprovado. A Já Lorena- trabalhando, já sabendo. Já. A Lorena me ajudou muito com as redações, você lembra, Lu? Nossa, ficava corrigindo as redações que eu não curto escrever. E aí ela me ajudou, aprendi o método, falei, não. Aí eu lembro que quando eu passei, quase que eu fechei a redação. Foi legal pra caramba isso na época. E aí eu fui pra fazer engenharia, e aí lá eu trabalhei um tempo com o Charles, que é outro amigaço nosso, parceiro. Só que ele tinha uma loja menor. A do André já era focado só em note, que a do Charles era impressora. Tá. E aí eu fui trabalhar com o André, que eu conheci aonde? Lá no, Não, lá no seminário. Caramba. Aí, quando eu estava lá em São João del Rei fazendo a faculdade, já estava rodando já, não tinha concluído ainda, foi quando aconteceu a ligação. Pagando bem, que mal tem, zoando. Aí foi aquele lance, né? E aí, Você falou, não é verdade. as oportunidades aparecem na nossa vida, pode aparecer uma vez só. Aí Você eu tem falei, que estar pronto pra aí eu isso. sentei ou- calor, falei, Lô, e aí, o que você acha? Ela, o que seu coração tá falando? Você quer ir lá? Eu falei, pô, o cara é minha referência, eu vejo que ele é é a minha referência hoje. Se eu for trabalhar com ele, eu tenho certeza que eu vou aprender muito. E nisso, a gente aprendeu muito Muita além do que eu coisa. A gente imaginei. evoluiu muito. Porque a gente desenvolveu estudos, mapeamento, treinamento. Então foi muita coisa além do que a gente imaginava. E aí sim, depois que eu vim para Limeira, a Lorena também veio. E aí sim a gente veio abrir o laboratório dos notebooks. Mas começou do zero. Começou do zero. Literalmente do Cara, zero. então, Que o legal. laboratório nasceu primeiro com curso. Com cursos. E depois, quando vocês se conectaram de verdade, vocês falaram, pô, peraí, vamos juntar aqui. Foi juntar força, energia, focar. Cara, que legal. É que muito, legal. muito legal essa questão das conexões, né? Não, e fantástico. dentro disso, são várias outras conexões que Várias. aparecem nos treinamentos, Várias outras coisas. aparecem pessoas muito boas ao nosso redor. Sim. E assim, vai só se estendendo. Vai só se É estendendo. um Não, é ecossistema, fantástico. na verdade. O ecossistema. Né? É um ecossistema. Aí a gente se pergunta muito, né? E Limeira? Por que Limeira? Aí Limeira, a gente conheceu muito... Porque eu e Edson, a gente foi o quê? A gente é técnico. Sim. A gente gosta da parte técnica. Sim. A gente não gosta, a gente fez o treinamento com vocês e vocês sabem que a gente não gosta da parte de administração e tudo mais. Sim. Hoje eu tenho aprendido a gostar muito. A gostar mais, né? Me adaptar mais, a entender. Porque é preciso, né? É preciso. Não É. tem como Não há- fugir. Preciso, não tem... Uma empresa não vive só da parte técnica. parte técnica. Uhum. E eu não aceitava essa verdade, porque isso é uma verdade. Sim, sim. Sim. Aí, quando você demora a cair a ficha, você tem que pagar o preço. Então, a É. gente pagou Sim. o preço por erros de administração, erros que todo mundo pode cometer no seu início. Então, aí a gente conheceu o Liga do Conhecimento, que foi aí que a gente conheceu Foi. vocês. É. E através de vocês a gente conheceu outras pessoas. Então, é muito legal como que as conexões vão sendo acontecidas. É. Só que a gente tem que estar com a mente aberta. A mente É. aberta Perfeito, e preparado, né? Pra saber identificar as oportunidades Sim, sim. que aparecem. Porque, igual no dia que eu contei essa história pro Adriano, ele falou um negócio legal. Que é justamente assim, que às vezes a pessoa fala assim, cara, eu nunca tenho oportunidade. Só que às vezes a oportunidade tá ali na cara da gente, né? Tá ali, ó, literalmente, dando na tua cara assim, ó, acorda. É. Aí quando eu contei essa história de catalatim e tal, ele assim, ó, você poderia dizer que você não teve oportunidade, mas não, você teve oportunidade, porque o lixo te deu uma oportunidade. Você lembra que você falou isso? É. Então, se a gente, muitas vezes o negócio tá ali pra acontecer, só que às vezes você não tá preparado. Que aí vem a questão de estar preparado, de saber identificar É. tanto a questão das conexões, como também a questão das oportunidades, né? Que, igual o Adriano falou, assim, sorte, eu não vejo, aí a Marcela diz assim, ó, eu acho legal esse contraponto, assim, eu não acredito em sorte. Às vezes, pode ser até a mesma coisa e a gente chama de nomes diferentes. É. É, com Então- certeza. Mas eu falo de com sorte porque, certeza. assim,
a sorte ela existe para quem está em movimento. Sim. Que as pessoas falam, vocês tiveram sorte de se encontrar. Beleza. Então, olha um pouquinho para trás e vem ver a sorte que eu tive. Olha toda essa história. Então, né? aí as pessoas vão falar, sorte, né? Então, eu digo que assim, a sorte é para quem está em movimento. Porque se vocês não tivessem a disposição de se movimentar, não estariam aqui. Né? Eu só conheci a Marcela porque um dia, por falta de autoconhecimento, eu, em um momento de surto, briguei com o gerente, ele me mandou embora. A psicóloga da empresa me conhecia, me deu uma oportunidade de ter sorte de vir conhecer a minha esposa e criar a minha família. Percebe que é uma sorte que existe em movimento? Então a questão é, como que você olha para aquilo? E ali foi um momento de fracasso da minha vida. Porque eu já era gerente regional de um laboratório farmacêutico, já tinha um bom cargo, um bom salário, e a falta de autoconhecimento me fez perder aquela vaga. E o erro foi meu, total meu, por um desequilíbrio, e eu estava certo na minha razão. Passos para trás, porque você não veio como Ave gerente Maria, pra cá, né? vários, muitos vários. E ali naquele momento, foi totalmente uma falta de autocontrole mesmo. Porque eu estava certo no que eu queria. O grande erro foi como eu falei. No momento que eu falei e onde eu falei. E ali eu perdi toda a razão. Então, muitas vezes, assim, sabe quando você olha e você fala, poxa, isso não foi justo comigo? Porque eu estava certo. Só que o meu comportamento não condizia com o que eu sabia. Com o que você sabia. Exatamente. Então, muitas vezes a gente perde essas oportunidades, né? E as oportunidades, elas nunca vêm como oportunidade. Elas sempre vêm como um problema. A questão é como que você olha para esse problema. Você olha para esse problema. E aí eu sentei com a minha mãe e falei assim, tem uma oportunidade de morar no interior, como eu sempre quis morar. Olha como... Aí ela falou assim, aonde? Limeira. Onde é? Eu falei, não sei. Aí eu falei, eu sei que é um pouco para frente de Valinhos, né? O laboratório que eu trabalhava era em Valinhos. Ela falou, então tá bom. Falei, você vai comigo? Ela falou, vou. Aí nós viemos 2 vezes para Limeira, não consegui alugar casa em Limeira, fui morar em Iracemápolis, famoso Batepau. E aí de lá a história correu. Pessoal, e esse episódio só está acontecendo porque nós temos pessoas muito importantes ao nosso lado. E por isso queremos agradecer os nossos patrocinadores. O Matheus Altarujo Godoy, que é consultor especialista em proteção familiar. A Ideal Ouro e Câmbio, que cuida muito bem dos seus clientes, proporcionando viagens seguras através do câmbio. E também a Carol Mattioli, que sempre adoça os nossos episódios. Sem esquecer, é claro, da Studio House, que sempre faz mais do que o combinado e proporciona pra gente momentos incríveis aqui no estúdio. Quero agradecer também a Eng Force. Danilo, então se você tem uma BMW, uma Mercedes ou um carro, leve lá no Danilo. Você vai ver que a Eng Force vai dar um trato. Falando em veículos, TS Pneus, para você deixar o seu carro bem calçado. Homens, mulheres, sabem a importância de ter uma empresa de confiança. Lembrando também, Marcela, da Mastermind, que é a nossa patrocinadora master aqui desse episódio. Mas você vê, assim, a oportunidade, ela não veio como uma oportunidade. Né? Na Mastermind, quando eu conheci a Mastermind, também não foi uma oportunidade. Foi um desafio que eu estava passando na minha vida, na minha carreira. Olha que legal. E aí eu fui atrás de me desenvolver. Aí foi quando eu conheci. Hoje a gente é sócio da Mastermind. Então, você percebe o movimento da sorte? É nesse sentido que eu digo quando a gente tem sorte. E em alguns momentos, a gente precisa fazer conexões com pessoas boas. Então, é nessa hora que Deus vai lá e providencia as coisas. Fala assim, segue aí vocês aí. Sabe uma coisa legal Deu sobre certo, oportunidade que você está falando? Bem como problemas? A gente recente está passando por isso. A gente passou uma dor muito grande com um problema que a gente tinha sobre um sistema, né? Porque a gente sempre utilizou desde que a gente fez a sociedade, a gente utilizava um sistema para poder gerenciar a assistência. E aí, ele, com 4 anos de loja, ele começou a perder informações. E aí a gente perdeu a confiabilidade desse sistema. Perfeito. E aí falou, pô, vamos trocar de sistema. Beleza. Então trocamos de sistema, a gente não se adaptou ao novo sistema, e aí veio a dor. A gente poderia ficar o quê? Reclamando. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue, reclamando ao Edson. Pô, peraí. E se a gente fizer o nosso? Conta a sua parte, meu parceiro. Peraí, a dor existe. A gente teve a dor do sistema, né? Foi o quê? O sistema oficial começou a perder informações. Sim. Então a gente perdeu a confiabilidade. Não tinha como ficar com ele. A gente contratou uma outra empresa
Que também não conseguiu. Não, a gente não se adaptou ao Tá. sistema. É. O sistema travado, Não. funciona, Mas mas a gente não curtiu o jeito do sistema fluir. Fluxo de trabalho diferente do nosso. Não tava legal. E aí o Edson, pô, e aí? Aqui tem oportunidade, o que você acha? Então nós temos um programador de verdade. E aí o Edson, então, você está desenvolvendo, você comentou que você estava desenvolvendo. Como é que tá isso? Tá. A gente já tá utilizando, né? Podemos dizer que tá na versão beta aí, e a gente já tá utilizando na loja. Tá na versão 2.1. E. Ó, A gente... já toda foi vez, do beta, já passou. toda então. vez que a gente Já vai corrigindo, passou. a gente vai nomeando. Legal. Cara, isso é uma coisa que eu sempre tenho comigo. Tem algumas pessoas que vão falar que é falta de merecimento, né? Aham, Eu não, eu gosto de me nivelar por baixo. aham. Eu gosto de me nivelar por baixo. Por quê? Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu acho que quando a gente se nivela por baixo, a gente vai para uma conversa e você se apresenta com uma roupagem e você se coloca no nível inferior, fica mais fácil de você surpreender. Aham. Né? Na hora que você vai falar, qualquer coisa que você falar mais daquilo que você deixou na primeira impressão, aquilo ali é uma entrega a mais. Agora, quando eu coloco o negócio lá em cima, fica muito difícil de eu surpreender alguém, né? Então, sempre... Aí eu falo, tá na versão beta. Aí eu conversando com o Fernando, acho que foi Já tá no anteontem. 2.1. Aí ele assim, ó, vamos renomear, tá na 2.1. Assim, Mas olha, tá mesmo, é verdade. Legal, legal. É verdade. mas a gente já tá usando lá na loja. Mas aí eu apresento os caras como o melhor do Brasil. Porque quando eu conheci eles, né, pessoalmente, foi numa palestra de oratória, conheci o Foi. Fernando primeiro, depois Travado, conheci o você Edson. lembra? É. Travado, meu Deus, fui lá na frente, não consegui falar. E aí eu falei assim, cara, eu conheço esse cara de algum lugar. Lembra que eu falei pra você? Fernando? Lembro, você Eu falei, falou. eu conheço ele de algum lugar. E eu sou um curioso, né? Eu digo que eu sou bem um curioso. Então eu fico mexendo em muitas coisas. E não sei programar, mas eu gosto desse universo de criação. Aham. E aí eu vi um vídeo dos caras no YouTube. E fiquei vendo, falei, cara, esses caras são diferentes do jeito que eles apresentam. Porque depois entra lá pra você ver. É muito legal. E aí fiquei lá, consumi o vídeo deles. Mas nem sabia. Um dia eu passei na rua de baixo, vi a foto dos caras, falei, não deve ser o mesmo. Sabe aquelas... as Não é. mensagens? Não é daqui. Porque tá no YouTube e tá no mundo, né? Aí, beleza. A gente sempre tem essa Aí conheci, impressão aí eu mesmo. fui conversar com ele assim, cara, mas vocês têm um canal? Tem. Falei, cara, é de lá. Aí conheci. Então, assim, pra mim, depois que eu conheci eles mais a fundo, tecnicamente, vendo o que eles fazem coisa que, por exemplo, eles arrumam um problema que a Dell descarta. Que a Apple não cuida, e eles cuidam. Então, pra mim, de fato, vocês são cientistas, vocês estão muito à frente de muita gente que eu conheço. De fato, né? Não é rasgando cedo, não, porque a gente até comentou, falou, ó, o que vocês cobram é muito barato pelo que vocês sabem. Já falei isso pra vocês, Já falou. já falei, porque muitas vezes as pessoas não entendem o quanto aquilo é valioso. Então, de fato, é importante a gente se colocar nos níveis abaixo, até para as pessoas serem surpreendidas. Mas também é importante aceitar que a gente reconheça. Então, de fato, eu conheço muitas pessoas, tive a oportunidade nessa vida de conhecer muitas pessoas. Tecnicamente, do que vocês fazem, eu não conheço ninguém igual, tá bom? Obrigado. Mas pode continuar, obrigado. pode continuar. Não, e aí, a parte do sistema de ordem de serviço eu já tinha na minha mente já há muito tempo. Como eu falei pra vocês, lembra que eu falei que eu sou doido? Eu sou muito doido, cara. Eu converso sozinho, sabe? Eu falo sozinho, eu canto, eu danço, sabe? Eu sou muito loucão. E aí eu já tive, eu tinha essa ideia do sistema e eu comecei a fazer o escopo, porque o sistema que a gente utiliza para gerenciar os alunos, os cursos e tudo, foi eu que desenvolvi. Então Legal. comecei a trabalhar nele, já lá em 2014 eu comecei a trabalhar nele e eu venho trabalhando nele até hoje. Então eu comecei a escopar a parte do sistema de ordem de serviço. E aí quando teve esse primeiro que ficou perdendo as coisas, teve o outro que era muito bom, mas que a gente não tinha liberdade para adequar o nosso fluxo. A gente tinha que Seguir mudar, o fluxo né? dele. A gente tinha que mudar, exatamente isso. A gente tinha que mudar a forma que a gente trabalhava hoje para se adequar ao fluxo do sistema. Assim, eu não quero isso. Eu Sim. quero que a gente continue fazendo o que a gente faz hoje. Sim. E Já aí eu tive a funcionava, ideia, né? assim, não, pô, beleza, vamos fazer o seguinte, então, vamos segurar mais um pouquinho aí e eu vou começar a pôr em prática esse. Aí a gente começou, soltei a primeira versão, só que aí vocês vão entender o porquê do doido. Eu programo em PHP desde 2012. Tá. Aí quando eu fiz a primeira versão do sistema, eu fiz em PHP. Só que PHP, por mais que seja uma linguagem muito boa, muito robusta e mais de 70% dos sites da internet hoje ainda são em PHP, em alguns pontos ela está defasada. E eu não queria
trazer esse sistema para essa linguagem. Então, Que é uma linguagem mais antiga, para quem é não mais conhece, antiga, né? é uma linguagem mais antiga. Funciona, mas ela é mais antiga. Funciona muito bem, só que é mais antiga para algumas coisas. Aí eu fiz a primeira versão no sistema, a gente começou a rodar lá na loja, começou a fluir e tal. Aí um dia eu tava em casa e disse assim, eu vou fazer essa mesma coisa, só que numa linguagem diferente, Moderna. moderna. Só que tinha um problema, eu não sabia que linguagem era. E nem sabia programar nada nela. Então, ao Você passo, só sabia que ia fazer. só sabia que eu queria fazer. Então, ao passo que eu queria desenvolver, eu também tinha que aprender. Então, Sim. eu vinha estudando e reproduzindo. Estudando e reproduzindo. E aí a gente tá nessa agora. Modéstia à parte tá muito bom, né? Ficou muito rápido. Legal. Sabe? Visualmente tá muito bonito, que é uma coisa que eu e o Fernando, a gente se preocupa muito com isso, com a questão do visual, de Sim. estar um visual agradável, sabe? De ter uma experiência do usuário Então, Edson, legal. como vai chamar? Ou como chama? Então, a gente não Não tem nome sentou, ainda, cara. a gente não sentou mesmo, pra... Mas vai... Dando o nome pro filho ainda. Não, Vocês aí, ó, de novo a questão da loucura. Do nome. Um dia eu tava em... E eu sou assim, ó, eu sou Não muito tem assim. nome, Eu sou muito Mas assim. tá muito bom, cara. Mas vai comercializar? Vamos. Porque o pessoal tá perguntando aqui já no Vamos chat. comercializar. Vai? Vamos comercializar. Legal. Legal. Vai ser o sistema oficial das assistências técnicas no Brasil. É. Tem certeza, Tenho cara. certeza. Tem certeza. Certeza. Vai ser sucesso esse sistema. Mas respondendo a pergunta de forma de... Não é oficial ainda, mas lá eu coloquei System OS. Mas não tem nome ainda não, a gente precisa sentar e decidir ainda. Mas olha que interessante. Se o pessoal estiver assistindo e quiser mandar sugestões É de isso aí, nome, galera. né? Votação aí. É, Votação. A gente fala muito no treinamento sobre atitude mental positiva. Aliás, Napoleão Hill, ele escreveu um livro inteiro só sobre isso, né? E às vezes a gente esbarra em alguns participantes, quando a gente começa a falar de atitude mental positiva, a pessoa fala assim, mas eu não vou estar vivendo no mundo da Alice? Ai, Marcela, você não acha que você é muito... Porque normalmente eu que introduzo esse assunto. Você não é muito poliana? Poliana, verdade. E aí eu viro e falo assim, gente, não é você viajar e acreditar em coisas que não são palpáveis ou que não são impossíveis. Mas olha que interessante. Vocês deram um baita exemplo, aliás, não, vários exemplos do que é ter uma atitude mental positiva. Primeiro, encontrou oportunidade no lixo. As pessoas que têm uma atitude mental negativa vão fazer o quê? Chutar. Latinha. Jornal. Eu não sei nem o que é um CD-ROM. Joga fora. Ou pendurar, né? Porque tem gente que transforma em decoração. Mas quando é moleque, joga também. Né? Joga, enfim. Boa. Olha lembrança. quando você tem uma atitude mental positiva e aí entra junto com as oportunidades e as conexões certas, você consegue enxergar aquilo que está diante do seu nariz e que a pessoa que reclama demais e que acha problema em tudo não enxerga. Deram um outro exemplo agora. Podia ter ficado reclamando do sistema ou buscando outras opções no mercado tem muito mesmo. sistema no mercado, né? Tem muito, cara. Tem Exato. A questão é, se eu posso fazer algo que vá me gerar a satisfação e ainda, de repente, virar um bom negócio Sim. e ajudar outras pessoas, por que não? Exato, Dentro disso de ajudar as pessoas, eu e a gente tem uma missão em comum, né? Um propósito em comum, que é o quê? Ajudar a comunidade técnica brasileira. Não é à toa que a gente organiza o Congresso Nacional de Técnicos. E quando eu fiz o Mastermind, vocês lembram que eu falei, né? Sim, eu tava no processo do Mastermind. Inclusive, teve um no meio do treinamento. Né? Teve um treinamento. Foi, então, foi muito legal que eu apliquei as ferramentas lá na apresentação. Então, foi muito massa. Então, a gente tem essa preocupação com a comunidade. Então, tudo que a gente faz... Claro, a gente pensa na nossa assistência, mas a gente também pensa num todo. Pô, o que a gente pode agregar aqui na comunidade? Como que a gente vai poder ajudar nisso aqui? Então, às vezes o dinheiro vai ser consequência do que a gente está pensando ali. Perfeito. Então, por os treinamentos e tudo mais. Mas a ajuda para a comunidade, e muita gente já se conectou a gente por causa desse propósito, né? É isso. Que é justamente esse exemplo que a Marcela acabou de dar. Que muitas vezes a pessoa foca muito em apontar o que está errado. Assim, por exemplo, um problema que a gente tem hoje. Infelizmente, boa parte dos técnicos aí, eu não tenho isso mensurado, é coisa de cabeça, tá? Mas pela vivência ali, pelo convívio que eu vejo, pelo menos 70% dos técnicos hoje que atuam no Brasil, eles têm uma dificuldade muito grande de entender os processos da eletrônica por trás da análise. Que essa é a nossa missão, que é mudar isso aí. Então, assim, uma coisa que a gente vê, assim, cara,
boa parte dos brasileiros parece que já traz de berço essa síndrome do cachorro vira-lata, né? De que não valoriza a mão de obra Exato. interna, de que a gente não tem cientista que preste, de que a gente não tem profissional que preste. E a nossa missão é justamente essa, não, cara. A gente quer mostrar pra vocês que sim, que Somos aqui bons, no né? Brasil Exato. a gente tem sim uma galera que é boa. Muito Nós boa. somos bons. É. E nós podemos ensinar vocês a ser bons também. E o Perfeito. Congresso, ele saiu disso aí. Ele saiu dessa ideia de que qual é o movimento que a gente pode criar, primeiro, para tentar aproximar as pessoas, né? Legal. Para gerar essa conexão. E segundo, se a gente está lá gerando conexão, gerando aproximação, a gente poder trazer um pouco de conhecimento e também despertar, às vezes, a pessoa que ele... Por exemplo, um exemplo que o Fernando falou, assim, nós tivemos que virar empresários. Nós não éramos empresários. Pelo menos eu não era empresário. Não, também não. Né? Eu Sim. tenho muito essa visão do técnico. Uhum. E aí, quando a gente viu aquela dificuldade, assim, pô, vamos abrir a empresa? Vamos. Então, a gente teve que largar um pouco a bancada de lado, definir as funções que cada um ia fazer, né, e Legal. começar a entender um pouco mais sobre aquilo ali. Como eu te falei, eu estudo de tudo. Você falou assim, eu sou curioso. Eu sou Cara, eu curioso sou do também, mesmo é. jeito, cara. Eu sou do mesmo jeito. Se você falar qualquer coisa e chamar a minha atenção, ontem a gente estava participando da reunião com o Bruno da Transforma, e aí eu não participei da reunião, eu tava lá na sala e tal, mas eu tava no sistema desenvolvendo lá, e aí os meninos começaram a falar, né, que aí é uma qualidade e um defeito ao mesmo tempo. Aí eles começaram a falar sobre automatizar o atendimento, aí falou sobre chatbot e tal, não sei o quê. Aí aquilo me chamou a atenção, e eu não consigo desligar, não consigo, minha esposa sabe, eu não consigo desligar. Aí eles falaram, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, aí beleza, aí todo mundo saiu, todo mundo foi embora, aí o Fernando saiu, aí eu mandei mensagem pra ele, ô, chegar em casa eu quero te mostrar uma coisa. Mas eu nem tinha feito ainda. Eu nem tinha feito, ó, quando chegar em casa me avisa que eu quero te mostrar uma coisa. Aí, lá pras 11 horas, ele foi mandando mensagem, tô aqui. Aí eu mandei pra ele um chatbot que eu tinha desenvolvido com IA pra fazer o atendimento. Aí eu lá tudo cheio de expectativa. Com o N8N, não? Hã? Com o 8N, N8N? Com N8N e OpenAI. Aí eu nem sei nada disso, já sei mexer nisso. Tá vendo? Curioso. Aí eu tô na expectativa, né? Bora ver o que ele vai dizer, bora ver o que ele vai dizer. Aí ele começou o atendimento lá com o chat, né? Aí ele foi assim, ô, velho, foca no sistema aí pra gente começar a vender isso, depois a gente olha. Só que você tá fazendo os dois ao mesmo Eu tempo. tava né? olhando, mas E o cara, chat respondeu assim, como é que ele respondeu? É mais respeito porque eu mandei ô viado, eu mandei ô Foi. viado, né? eu não queria falar essa parte, né? Mas ele falou assim, ó, ô viado, foca no sistema pra gente começar a vender. Aí a Folha respondeu assim, ó, vamos manter o respeito, não sei o quê, sabe? Foi muito legal. Só que por que eu dei esse exemplo? Que é justamente pra entrar dentro da conexão. Sim, Eu me julgo ser muito criativo. sim. Só que ao mesmo tempo eu também sou muito disperso. Eu Sim. perco a concentração muito facilmente. Porque eu tô conversando aqui com vocês, mas tem 1000 coisas se passando na Passando minha na cabeça. cabeça. E uma vez você falou que você também tem um Sim, pouco disso. sim. Então, É. eu consigo estar conversando aqui com vocês e outras coisas estão acontecendo na minha cabeça. Eu E consigo. Eu olha, acabei de te falar, N8N, é OpenAI, assim, ó. Eu sei, eu peguei, tem lá agora o No Code. No code. Cara, achei lá um curso do cara, fiz o curso do cara, aí eu criei um CRM pra mim, uso pessoal, Legal. tudo no code. Aí entrei lá no Lovable, entrei no... Cara, aí eu viajo, aí mas tava assim, mas isso aqui, eu falo assim, isso aqui é a parte. Rapaz. Eu tô fazendo o meu negócio e é a parte. Agora, só cortando um minutinho, você falou sobre Napoleão Hill, e eu tô lendo agora, trabalho com vendas Aham. há muito tempo, e mesmo assim, às vezes eu falo, cara, o que eu posso fazer para vender mais? Aí tem um cara que eu gosto muito, o nome dele é Jeb Blount, e ele escreveu alguns livros, um dos livros dele chama Prospecção Fanática. Prospecção Fanática. Qual que é o problema do vendedor? Prospectar novos clientes. E ele fala, uma das coisas que o vendedor tem que ter é a atitude mental positiva. Porque, cara, você vai levar não o tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. Só que se você não tem uma atitude mental positiva de que aquele não é pra você, e nós estamos falando que Napoleão Hill escreveu isso há 100 anos atrás. O Jeb Blount é de agora. É atual. É um dos livros, se você digitar aí, ó, se você estiver vendo, digita aí, ó, Prospecção Fanática. É um dos livros mais vendidos sobre prospecção. A questão é, a maioria das pessoas não tem noção do poder que isso dá. É. Do poder que dá você sair de Minas com o apoio da sua esposa, assim, ó, ela tinha atitude mental positiva que você ia fazer o certo. Aí a Lorena falou, não, vamos.
A atitude mental positiva dela também te deu força. Exato. Sim. Porque se ela fala, ai, não sei, será? Acho que não. Já era. Talvez Pronto, você fala, poxa. Fica em cima do muro ali. Percebe? Tal, Mas quando é esposa, né? exatamente. Então, Os dois, não é sobre ser alienado ou não. É sobre pensar que eu vou fazer dar certo. Não tem outra opção. Sim. E como? Eu não sei, talvez, Exato. como. Exatamente. Eu ainda não sei. Talvez eu não sei o como. Mas no meio do caminho, Vai acontecer. Vai. Posso dar um exemplo disso aí que Por você acabou favor. de falar? Quando a gente, no início do ano, a gente já tinha essa ideia já ano passado, de fazer o nosso podcast. A gente tava fazendo corrida, a gente corria à noite. No início do ano a gente tava correndo à noite. E aí, um virou pro outro, e o podcast? Ao Edson, tô com as ideias aí. Eu falei, mas nós tá sem caixa pra fazer. Aí ele, nós vamos fazer acontecer. Você acredita que vai dar certo? Eu falei assim, eu acredito. Aí eu também acredito. Então bora. E a conta tá e acontecendo. tá dando certo. Tá dando certo. É isso. Isso aí é uma coisa legal de tudo remete à questão da conexão, né? É disso, é que, tipo assim, muitas às vezes a gente tem uma sinergia muito boa de que, às vezes eu chego com uma ideia e eu assim, eu venho feliz, assim, cara, não sei o quê, igual ontem à noite do negócio da IA. Já veio minha cara lá de empolgado esperando ele responder. Aí eu chego, eu falo, eu explico, só que eu vejo na cara do Fernando que ele não gostou. Assim, cara, ele não fala, né? Mas, assim, Aham. isso aí pra mim Mas você já percebeu, né? eu já percebi, a gente já Já se conhece, consegue, né? né? Só que a gente tem um negócio legal. Por mais que um não acredite naquilo, a gente confia na empolgação do outro. Sim. E a gente vai depositar a mesma energia e vai fazer o negócio acontecer. E sempre deu certo, tudo. O Congresso é Ou outro quando- exemplo. Né? O Ou Congresso é outro exemplo. Congresso. Cara, quando a gente decidiu que ia fazer o congresso que a gente colocou na ponta do lápis, 50, 60 mil reais era a estimativa. A gente tinha isso aí, a gente não tinha 6 mil reais em caixa Sim. pra fazer isso. Mas a gente foi lá e fez acontecer. Porque E a gente funcionou, né? realmente acreditava É. naquilo ali e a gente fez acontecer. Quando Mas o porquê é grande, o como fica pequeno, né? E outra, Cara. esse muito real essa frase. equilíbrio, vocês são muito diferentes um do outro, né? Sim. A personalidade é nítida, a diferença. E eu vejo muito nós dois. Por quê? E esse equilíbrio, ele é muito interessante, porque o Dri tem essa cabeça dele, de repente eu vejo, mas por que você tá gastando energia com isso? Isso aí, sabe, não vai levar onde a gente quer, é ótimo, é uma ferramenta que vai ajudar a gente, talvez aqui, mas tem isso aqui que a gente precisa chegar antes. E muitas vezes é exatamente esse equilíbrio que ajuda. Eu virar e falar assim, ó, calma, segura um pouquinho aqui, daqui a pouco você vai. Uhum. E também ele trazer essas ideias novas, se deixar, a minha personalidade ela vai ficar mais presa naquilo que não, vamos fazer dar certo, fazer dar certo, fazer dar certo, tá? Mas ó, se colocar isso aqui a mais, também vai fazer dar certo e pode chegar talvez mais rápido onde a gente precisa. Então, esse equilíbrio entre essas duas forças, né, de os dois com uma mente muito empreendedora, eu vejo vocês dois com uma qualidade de ser empreendedor muito grande e um equilibrando a balança do outro. Ó, peraí, legal, vamos fazer isso, mas peraí, vamos dar o foco nisso aqui primeiro, termina isso aqui, daqui a pouco a gente mexe com isso de novo. O Edson vai fazer isso? Não. É que nem o Adriano. Não vai deixar de fazer. Mas uma coisa vai complementar a outra. E aí, esse equilíbrio faz toda a diferença para essa conexão dar certo. E é exatamente isso. Antes de fazer sociedade com o Fernando, o pessoal falava muito. Meu pai já teve sócio. A gente tem alunos que falam assim, pô, sociedade não presta, não sei o quê. E vai justamente de encontro a isso aí que você falou, que eu acho que o que falta muito hoje no pessoal é o quê? Primeiro, o autoconhecimento, é você saber se reconhecer, né? Porque eu vou falar pra vocês, ontem que eu não fiquei chateado, é lógico que eu fiquei. Por um minuto eu fiquei ali chateado. Só que hoje eu entendo o seguinte, que eu preciso dessa colaboração do Fernando para poder colocar ali nos eixos, porque, por exemplo... O nosso foco hoje não é eu estar fazendo desenvolvimento de IA para fazer atendimento. Não, o nosso foco hoje tinha que ser esse sistema. E eu tô trabalhando no sistema, já tem um tempão que eu tô trabalhando, e eu tô na fase das correções dos bugs, mas uma coisa que me chamou a atenção, tirou o foco,
E eu precisava que realmente ele fosse lá e me chamasse pra fazer aquilo Voltasse, ali. Ó, você pô, voltou, volta isso aqui. perfeito. E você, né? lá no seu fundo, você ficou chateado, mas você sabe que ele não tá errado. Não, mas não, Não é isso? é isso que eu ia isso, falar, falar, porque é. ontem ficou dois Edson aqui, ó, igual aquele, quando fica um anjinho e um diabinho, né? azul e vermelho, Aí, né? aí um falava assim, pô, velho, ó, tu tava mó feliz aí. Você vê como eu sou doido. Pô, velho, tu tava mó feliz aí. E o cara veio e jogou um te deu um balde. balde de água fria aí. Aí o outro lá. Mas ele não tá errado, mas não. veja bem, ele não tá errado. Seu foco agora não é esse. Olha o Renato lá, tirando dele. Já coloca os bichinhos aí. Cara, mas é de seria fato, muito né? legal se a gente pudesse filmar o pensamento. Porque, cara, é exatamente exato. desse jeito. Mas você vê exatamente o desse poder jeito. que o autoconhecimento te dá? É, Perfeito. E nos dá, é. e dá liberdade de voltar no outro dia e ainda falar, pô, obrigado, cara. Não, cara, isso aí Não é uma é? coisa que nós dois. Isso aí é uma coisa que nós dois temos, assim, desde o começo. Eu falei com o Fernando, porque eu sou assim. Por exemplo, a Marcela falou, a personalidade de vocês é muito nítida e que é diferente. Sim, muito diferente. Só que desde o começo, quando a gente começou a trabalhar, a gente não era amigo ainda, a gente se conhecia. Sim. Hoje eu considero o Fernando como um Sim. amigo meu. E eu sempre falo pro Fernando que, pra mim, é muito mais importante a sua amizade do que o dinheiro, do que o negócio, do que qualquer outra coisa. Ótimo, perfeito. Então, no momento em que a gente vê que não dá mais pra gente continuar trabalhando e sendo amigos, eu acho mais vantajoso a gente separar e continuar essa amizade Sim. do que perder o respeito, né, focando em dinheiro, porque o que falta é isso. É muitas vezes assim, pô, beleza, quem é que gosta de ser chamado a atenção? Quem é que gosta de cometer um deslize e ter alguém lá pra te apontar o dedo? Ninguém gosta disso. Ninguém Se gosta. se você falar que gosta, você tá mentindo. Me desculpa. exato. Ninguém gosta. Não. Mas faz parte a gente entender evolução. que precisa daquilo ali. Isso, A do evolução. crescimento. A gente é, precisa exato. daquilo ali. Ô, Edson, ainda mais quem tem multifocos, né? Multifocos. Não, eu Porque- preciso. Porque precisa, né? Aqui na loja é o Fernando, e em casa é minha esposa, toda hora. Toda hora. Toda hora. Eu lembro da Marcela nisso, com vocês ali, disso, porque toda hora ela que tá me puxando, ela que tá me puxando, ela que E tá me eu puxando. lembro que em casa, minha esposa também faz isso. E na Mastermind, a minha esposa também minha faz esposa. isso. Foi boa. Boa, boa. Tá Estamos chegando? no final, Ah. né? Ai, tá tão boa a conversa, Mas já passou. né? Não Passa dá pra... rápido, né? Passou 10 minutos, não foi não? Passa muito rápido, né? Ainda falta falar que. Pô, muita coisa, né? Muita coisa, muita Marca coisa. o 2. Mas, ó, só pra fechar, conta pra gente. Qual foi a virada de chave do Lince na vida de vocês, principalmente nessa conexão de vocês como sócios, empresários? O que vocês percebem que fez a maior diferença? A gente falou tanto aqui sobre Sim. as coisas que a gente fala no treinamento, sobre o que Não. né, vocês já fazem, que faz muito parte já do Já, treinamento. tudo interligado. Vou falar a minha, depois você fala tudo. Tá? Pra mim foi comunicação eficaz. Eficaz. Comunicação eficaz com o time. Eu não conseguia transmitir tão bem ali a comunicação que eu precisava. Pra mim é muito claro aquilo, mas pra pessoa, às vezes a pessoa que falava, mas na verdade não falava. Sim. E aí eu consegui melhorar isso. E também direção e foco na coisa certa. Aí eu comecei a ajudar o Edson melhor também. Legal. Nessa Boa, questão aí, boa. porque eram vários focos, né? Não tinha ali o foco na coisa certa, né? Sim, sim. Show, show. E você, Edinho? A minha também foi esse. Como eu tô falando, eu mudei diversas vezes durante toda a sessão eu mudava. Toda a sessão eu mudava. Mas na penúltima, eu decidi assim, cara, o que eu realmente preciso é isso, é foco e concentração na coisa certa. Isso aí, logicamente, assim, eu não gosto nem de falar do curso, eu gosto de falar da experiência que vocês proporcionam. É uma coisa muito bacana. Eu gostei muito. Verdade. Como eu tô falando, eu sou um cara que eu estudo muito, procuro muito saber das coisas. E só que às vezes, que foi uma coisa que a Marcela falou lá em uma das sessões, que é justamente isso, que tem, às vezes a gente estuda tanto e a gente não aplica. E eu vi que eu Sim. estava fazendo isso. Eu vi que eu estava me entupindo de conhecimento, só que esse conhecimento, no final das contas, eu olhava para um cara que às vezes sabia 5% do que eu sei, só que o cara, tipo, em alguma área lá que eu queria estar muito melhor, não estava. Por quê? Aham. Porque eu Perfeito. ficava tão preso em absorver que eu esquecia da parte do executar. Sim. Então isso aí me ajudou muito, né? Todos os encontros, assim, eu vinha sempre com algum insight, alguma coisa, você via, às vezes eu te mandava um feedback lá, eu vinha trazendo ali, mas o que eu trouxe, assim, de mais importante, que foi a virada pra mim, foi isso, de eu falar pra vocês, eu não consegui ainda, tá? Não vou mentir, não.
Mas eu venho me esforçando bastante para conseguir isso, para tentar manter O foco. Inclusive, nos últimos 20 dias eu só mexi nesse sistema. Só ontem que eu dei uma desviadazinha ali. Mas o Fernando veio voltar de já novo. lembrou você de voltar pro foco. Mas o grande lance, né, é a gente tentar, tentar não, assim, é ter consciência de que, pô, se eu fiquei 20 dias, você já tá muito aquém do que você estava. Sim. Nossa. Né? Imagina, alguns anos atrás você ia falar assim, pô, 20 dias fazendo só a mesma coisa. Eu falei, não dá conta, cara. Cara, Né? há Desviar um uns pouquinho, anos- faz parte do negócio. Volta de novo. Tem consciência que se o sócio falar, pô, legal, vamos corrigir rápido a rota, né? Sim. Não é sobre ser... Não te corta nem precisar nem ser alguns anos, não. Alguns meses atrás. Sim. É muito comum, minha esposa pega muito no meu pé por causa disso. Cara, eu tenho em casa, eu tenho um computador e um monitor, ele é de 32 polegadas ultra-wide. Então ele pega assim a mesa assim, ó, doidinho. Aham. Aí eu abro o Chrome e eu te desafio. Você chega lá na minha casa, eu tá no computador e ter menos do que 40 abas abertas. O Adriano também. Cara, desse jeito. Cara. É mesmo? Não, mas o meu não tem 40, não, porque não cabe. Mas tem umas 15. Ainda bem que ele não tem uma tela dessa. Não tem, Eu deixo ele com o notebook. Fica a dica, não deixe ele comprar um monitor desse. Não. Não deixe. É. Tem algumas coisas que eu mesmo me proíbo de algumas coisas. Mas é que pra você é importante. Mas, por exemplo, eu vejo no Chrome do celular ou no Safari. Às vezes tem lá 50, 80. Sim. E tem partes que eu nunca mais vou voltar lá. Exatamente. Nunca mais. Às vezes foi só de uma pesquisa. Aí você deixa aqui que uma hora eu vou precisar. Vai voltar, é. Aí É você isso aí. vai lá e elimina de uma vez. Então é importante essa consciência, né? Meninos, muito obrigada. Antes de finalizar, geralmente o presente é no início, né? É, exatamente. A conversa tava tão boa. Passar pra Marcela. Muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Delícia, Obrigado. Muito obrigada. Nada, a gente que agradece pelo convite. Obrigada, meninos. Obrigado, gente. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite de vir aqui compartilhar a experiência de vocês, a história de vocês, que é tão rica e que eu tenho certeza que inspirou muita gente aqui hoje, muita gente. E a ideia é essa, né? As conexões que a gente fala aqui, que são conexões de sucesso, não é só a conexão que a gente faz interpessoal, mas é a conexão de mentes. Porque às vezes uma ideia que a pessoa escuta aqui já conecta algo ali na mente dela e ela sai do lugar. E ela começa a ter mais atitude. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Nós também temos um presente para vocês. Então foi na hora certa. Foi. Então aqui o Esse nosso aqui presente é pra o vocês. da Carol Mattioli. Ah, que Ela legal. é nossa patrocinadora aqui do nosso podcast. A Carol também é Mastermind. E, gente, É uma conexão também. É uma conexão também. É uma confeiteira de mão cheia. A gente só faz bolo com ela. São maravilhosos. Eu já vi aqui um negócio bom aqui, viu? É uma delícia, é uma delícia. Então aproveitem e mais uma vez muito obrigada, meninos. Nada. Muito É obrigada. isso, a gente que agradece. Como eu falei no começo, né? É sempre bom a gente estar com pessoas boas que a gente gosta. E mais uma vez voltando na questão do que você falou sobre a questão da personalidade, né? Você vê, eu foco muito nas coisas. Eu sou muito assim de bater o olho nas pessoas e gostar ou não gostar. Eu sou muito assim. E vocês, desde o primeiro contato assim, que a gente teve, assim, o Adriano nem se fala, né? Porque eu conheci primeiro ele, depois que eu conheci a Marcela. Mas gente boa, chega, conversa, brinca. Foi no dia que ele foi lá Ganhei na pão loja, de conheci a queijo, gente, foi, ganhou um pãozinho de queijo lá. E a Marcela também, como eu comecei você dando aula lá, pô, eu gostava bastante das dinâmicas, assim, muito legal, gente. E queria agradecer mais uma vez aí pela participação, foi muito bom Legal. compartilhar um pouco da história aqui com vocês. Querem fazer as considerações finais? Por gentileza, se quiser deixar algum recado aí. Cara, Casa de vocês. Vamos lá. Vou deixar um recado para você que é da comunidade técnica ou não. Se você deseja entrar na área, se especializar, quiser acompanhar, quiser viver esse mundo da maneira correta, procura a gente, chama a gente no direct. Eu tenho certeza que a gente pode te ajudar a ir muito além do que você imagina. Muito bom. Bacana. A gente falou que durante todo o episódio sobre conexões, mas a gente também puxou muitos ganchos, né? Sobre a questão da atitude positiva. E eu queria deixar uma última historinha de algo que aconteceu comigo também, que quando eu comecei essa parte de estudar, eu era técnico de informática. E eu sempre gostei muito dessa parte do técnico de informática em si. Eu sempre me dei muito bem com a questão do sistema e tal. E quando eu fui migrar para a parte da eletrônica, pela dificuldade que eu tinha de aprender,
eu não conseguia. Tanto é que eu comecei a estudar eletrônica em 2010 e eu só consegui fazer o primeiro reparo no finalzinho ali de 2012, ali que eu fui começar a fazer esses primeiros reparos, né? E o que acontecia? Era muito comum a minha esposa acordar e ela ver eu dormindo em cima do computador. Olha aí. Então eu virava ali à noite estudando, dormia em cima do computador e várias vezes ela chegou pra mim, porque vem aquela questão do que você falou também no começo, que a mãe protege, né? Assim Aham. como a esposa também Também. protege. Só que Perfeito. às vezes, querendo proteger, a gente pode querer atrapalhar. A gente, né, acaba Sim. conseguindo atrapalhar. E a minha esposa chegou pra mim várias vezes querendo me proteger. Ela falou assim, ó, desiste da eletrônica. Você não foi feito para eletrônica, você não serve para isso, você não vai conseguir consertar as coisas. Foca no que você já é bom. Só que eu tinha o quê? A atitude positiva. Ótimo. Eu queria aquilo. Eu Sim. sabia que eu ia. Você Eu não sabia decidiu, quando, né? mas eu decidi. E eu continuei. Então eu queria deixar essa mensagem aí, porque muitas vezes você quer alguma coisa Sim. e só você acredita naquilo. Mas Perfeito. se você acredita, já é o suficiente. Já é ótimo. Exato. Perfeito. Só precisa que Muito você bom. acredite. Boa, Muito bom, boa, muito bom. boa. Muito bom. Mas suas considerações finais. Pessoal, tenha uma atitude mental positiva. Tenha uma visão muito clara do que vocês querem para a vida de vocês. Agora, se vocês não fizerem boas conexões, se vocês não tiverem pessoas que de fato agreguem para vocês, as coisas vão ficar mais difíceis. Porque sozinho a gente vai longe. Mas quando a gente tem alguém que caminha com a gente, seja eles amigos, sócios, esposas, maridos, a gente chega muito mais rápido. Então, se conectem com pessoas interessantes e que vocês entendam que vão ajudar vocês a chegarem mais longe. Ótimo. E se você ficou até aqui, é porque você gostou desse episódio. Então envia para um amigo que é uma conexão para você. E vamos criar mais conexões. Até o próximo episódio.